bom dia para você que está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, para você que está nas repartições públicas, nos hospitais, muito bom dia para você que já está trabalhando, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Estamos aí numa bela manhã de quarta-feira, né? O dia um pouco nublado, mas a gente muito feliz, muito alegre mesmo, porque a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar. E aí, como eu sempre falo, enquanto a vida há esperança, e a gente tem essa alegria de poder sim ter esperança, de poder contemplar a vida, a beleza da vida, sabe? A gente deve ficar feliz mesmo, porque na vida tudo passa. Então, se há algum probleminha aí que está afligindo, que está lhe maltratando, não tenha dúvida que vai passar. Já está no ar o programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. E aí o Fábio está sempre dando essa dica aí para os nossos telespectadores, e eu fico muito feliz com isso, porque essa dica serve exatamente para a gente ir propagando ainda mais o nosso programa. E aí você não é assinante NET ainda, daí você pode assistir o programa. Sabe aquela sua amiga que você quer dar dica? Hoje a gente vai fazer uma entrevista maravilhosa aqui, daqui a pouco eu vou falar o que é, e com certeza você vai ter todo o interesse de falar para algumas amigas. Aí como é que você faz se ela não é assinante NET? Não tem nenhum problema. Fábio, como é que a gente faz? Vamos lá pela gazetaweb.com. É exatamente assim, portalgazetaweb.com, está lá em cima, ó, na parte superior do lado esquerdo, tem o nome TV Mar, tem o nome Assistir. Clica em cima do nome Assistir e você vai estar assistindo o nosso programa, exatamente simultaneamente. Vai estar o que está passando na TV Mar, você vai estar assistindo, tá bom? Aí você vai falar o seguinte: Ariel, mas a pessoa que eu quero que assista o programa, ela não tem tempo agora de assistir, não tem nenhum problema, ela vai pelo canal do YouTube. Nós temos um canal lá, quando ela entrar na primeira página, ela vai digitar lá em cima, TV Mar, canal 25. Exatamente assim, dá um enter, vai aparecer essa primeira página, clica aí, outra vez em cima do nome TV Mar, e aí estão os nossos programas atuais, tá vendo aí, ó? Na entrevista com o doutor Djalma Mello, a análise com o nosso amigo o Rios, né? Tá aí, ó, canal legal com o Léo Palmeira, Verdade e Informação com o Mauro Vedequini, A Vez do Povo, tá certo? E lá em cima, quando eu falei Rios, é exatamente o nosso repórter Aldilon Rios aí, com este belo programa também. O nosso programa de ontem foi muito legal, dicas maravilhosas aí, com a nossa amiga Cátia Albuquerque, grande cerimonialista aí do Brasil, a gente degustando aí esse belíssimo, gostosíssimo, deliciosíssimo, né? Buffet aí da nossa amiga também, nossa amiga já é Ana Vanderlei, e aí são realmente produtos deliciosos, mas a ideia principal aí foi exatamente levar a informação para os nossos telespectadores, como se portar diante de um coffee break, que é uma dúvida muito generalizada mesmo, e aí a gente foi conversando com a Cátia Albuquerque, ela dando todas as dicas, e a gente fazendo passo a passo e aprendendo. Eu, com certeza, aprendi muito ontem com Cátia Albuquerque, tá certo? Gente, olha, no nosso programa de hoje nós vamos receber a dentista Daniele Torres, que vai falar como a odontopediatria ajuda crianças que usam aparelho. Mas não vai ser só isso não. A gente vai pegar todas as informações, né, da doutora Daniele Torres, ela vai falar tudo pra gente e com certeza vai ser uma maravilha. Por isso que eu falei que você ia ter interesse sim de falar para uma amiga, sabe aquele filhinho, tem probleminhas nos dentes, a filhinha daquela tua amiga, daquela parente lá, da tia, da prima, da irmã, enfim, liga para ela sintonizar aí o canal 25 da NET ou assistir pela Gazeta Web agora mesmo, ou se ela não tiver tempo, pelo YouTube, como eu acabei de falar. E vamos ver também uma reportagem sobre a procura por adoção internacional em Alagoas, um assunto também muito importante que vale a pena a gente conferir daqui a pouco. E você pode entrar em contato com qualquer programa ao vivo da TV Mar através do número 33 77 90 97, tá aí o Fábio mostrando pra gente, mas muito
muito especialmente, você pode mandar para a gente o WhatsApp. O nosso WhatsApp está aí, ó. É o 98 107, né, Fábio? 9872 98 107 9872, e você pode mandar fotografias, vídeos, tá certo? Aquele problema lá na rua, no canteiro, os buracos das ruas, aquele problema que você já bateu no poder público várias vezes e ninguém atendeu, manda imagens, manda fotografias e com certeza manda aí vídeos aí, que a gente vai ter todo o interesse de levar a sua necessidade ao conhecimento da população e muito especialmente do poder público. Vamos começar o programa com algumas notas, mas falando da campanha contra a poliomielite. Até ontem, 47,72% do público-alvo deste ano, ou seja, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, foram vacinadas. A campanha acontece até a próxima segunda-feira e a vacina está disponível nos 900 postos instalados. Em Maceió não haverá vacina nesta quinta-feira devido ao feriado da padroeira. Os postos voltam a funcionar normalmente na sexta-feira. A campanha deste ano tem como tema "Você é o protetor do seu filho", com o intuito de conscientizar os pais sobre a importância de vacinar os filhos contra a polio. Portanto, fica essa dica, e amanhã não vai funcionar por conta do feriado, mas na sexta-feira já vai estar tudo normal. E a Santa Casa de Maceió promove nos dias 4 e 5 de setembro o simpósio Neoplasias do Aparelho Digestivo. Estão confirmadas as presenças de renomados profissionais da área no país. O evento vai acontecer no Centro de Estudos Professor Lorival Melo Mota, localizado na Santa Casa de Maceió, no centro. Mais informações e inscrições pelo telefone ou pelos telefones 21 23 64 31 e 98 101 99 66, no horário das 8 às 4 horas da tarde. Está aí na sua tela e você pode entrar em contato, muito especialmente o pessoal da área da saúde, tá certo? E agora, olha, uma notícia da área da educação, né? Nesta quinta-feira, 600 moradores do Baixo São Francisco concluem o curso de alfabetização do programa Brasil Alfabetizado. A solenidade de certificação acontecerá em Penedo, ali na cidade de Penedo, e terá início às 15 horas no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo. Na ocasião, também haverá o lançamento do programa Vem Que Dá Tempo. Dentre os formandos, mais da metade, o equivalente aí a 390 pessoas, é formada por mulheres que são ligadas às atividades agrícolas e pesqueiras daquela região. Portanto, eu quero parabenizar a todos que foram envolvidos e que estão envolvidos nessa grande luta, né, contra o analfabetismo, e aí uma alegria muito grande para todos os alagoanos. São mais 600 alagoanos alfabetizados e a gente fica o que com isso? Fica muito feliz. Isso aqui a gente tem que aplaudir. Mas Ariel, está muito atrasado, tá atrasado, mas é melhor agora do que nunca, né? Então está acontecendo, vamos continuar colaborando. Se você tem algum amigo, parente, conhece alguém que ainda é analfabeto, ajude essa pessoa, incentive essa pessoa a poder se alfabetizar. O Brasil vem dando algumas oportunidades, apesar de todas as dificuldades, para que pessoas possam realmente serem alfabetizadas, tá certo? Vamos passear rapidinho aqui pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje e algumas informações muito importantes, né? Tá aqui, ó, nossa Gazeta de Alagoas de hoje, né? Uma caçada à quadrilha deixa 2 mortos ali na divisa entre Alagoas e Pernambuco, e com isso a gente sempre fala que não reaja, né? Não vá querer
investir contra o aparato policial, porque, graças a Deus, na maioria das vezes, o bandido vai tomar a pior, porque, com certeza, é, no mínimo, menos preparado. Se entregue, baixe a cabeça, jogue a arma, se entregue à polícia. Eu sempre falo aqui, vou repetir, polícia que atira em alguém e diz que houve uma reação por parte do acusado e é mentira, para mim é uma polícia bandida e 1 bilhão de vezes pior do que qualquer bandido. Porque está usando o poder, está usando o Estado, está usando uma farda, está mentindo e, pior de tudo, está contra a Constituição, está fora, é um marginal, está à margem da lei. Não devemos fazer isso também, porque isso é crime, tá certo? Mas todo aquele que investir contra a polícia, eu espero que a polícia nunca seja morta e sempre o bandido é que seja morto, se for o caso. Mas, vou repetir, que a polícia possa fazer o seu papel de uma forma íntegra, de uma forma cautelosa e de uma forma dentro da lei. Porque, para mim, qualquer um que está fora da lei não merece confiança. Não merece confiança. Isso qualquer um. E a gente, todos os dias, rasga a Constituição, não só a polícia, em alguns casos, não só, muitas vezes, o próprio Poder Judiciário, né, o Executivo, o Legislativo e muita gente, muitas áreas da sociedade também vem fazendo isso. E aí o governador Renan Filho, ontem, né, exatamente promoveu 356 militares durante solenidade de comemoração ao Dia do Soldado. Parabéns a todos os militares, né, a honrosa Polícia Militar de Alagoas, aos bons policiais, aos íntegros, aos que investem suas forças, né, se desgasta muitas vezes para proteger a população. Parabéns a todos, muito especialmente ao Major Henrique, a todos que fazem aí o sistema prisional também do nosso estado e a todos que foram promovidos, e a gente fica muito feliz com isso. E aqui está dizendo que Rui cogita cortar cargos comissionados na prefeitura. E eu não falei isso ontem? Pois é, porque se for tirar, que ele ainda não falou que não vai fazer, mas ontem, na matéria de ontem da Gazeta de Alagoas, falou exatamente que o prefeito ia sentar com os fornecedores para ver o que pode ser feito para poder pagar a folha pagar a folha do mês. E aí a gente fica achando isso o cúmulo do cúmulo, um absurdo. Por que um absurdo, Ariel? Porque os fornecedores têm compromisso, o prefeito, ou governador, quem quer que seja. Os fornecedores têm empregados, têm colaboradores, têm os fabricantes, têm as promissoras duplicadas, que não são poucas. Então, quem não pode sofrer, né, são as pessoas que não têm nada a ver com isso, os fornecedores, por exemplo. Então, corta aí, são vários cargos comissionados que sabe para quê? Para nada. Absolutamente nada. A maioria não faz nada. Tá aí o recado, eu não ia falar isso, já falei, mas são, na sua grande maioria, verdadeiros parasitas, né? Verdadeiros parasitas, aproveitadores dos recursos públicos. Tá aí um tal de um G8, um grupo G8, para saber se esses 8 partidos estão discutindo melhoria, estão discutindo educação, se estão discutindo saúde, infraestrutura. Se pararam para falar, não, vamos lá visitar o prefeito, o governador, vamos saber o que a gente pode fazer para melhorar. Se desses partidos tem algum que tenha vereador de mandato aí,
Vamos ver o que a gente pode fazer para colaborar com a população. Nada. É só esquema, é esquema mesmo. Tá aí, falei, é ao vivo, não tem mais como voltar, não tem mais. Mas é esquema, tudo esquema. A maioria chega a dar uma ânsia de vômito quando a gente está em algumas reuniões como essas. Dá uma ânsia de vômito, porque a gente percebe que não há interesses do bem comum. Há interesses pessoais, estratégias, esquemas para se fortalecerem e barganharem aí no próximo 2016, cargos, enfim, já falei, está falado, não tem mais como voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo. Olha, é bem rapidinho, Daniele Torres está aqui. Ela vai falar sobre problemas de crianças, aparelhos, os dentes, o que pode causar, quais as consequências quando uma mãe, quando um pai não procura ajuda. A gente vai falar isso e muito mais. Mas é daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente volta já. Sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Na Câmara, mais de 30 leis que estavam sem tramitação desde a legislatura anterior foram promulgadas. É o caso da lei que proíbe o uso de paredões de som acima do volume permitido, a que exige a apresentação de documentos para a confecção de carimbos, a que destina vagas em estacionamento para gestantes e pessoas com crianças de colo e a que obriga a fazer o teste do coraçãozinho nos bebês nascidos na capital. É nesta direção que queremos continuar avançando. Afinal, uma cidade melhor se faz com cidadãos mais participativos. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O atendimento a bebês com doenças do coração era um grave problema da saúde em Alagoas. Para mudar esse quadro, o governo do estado criou uma unidade especializada em recém-nascidos e crianças com doenças cardíacas. Um convênio com o Hospital do Coração garante atendimento às crianças e apoio às famílias. Nos casos mais complexos, os pequenos pacientes são operados em hospitais de Recife, Fortaleza e Aracaju, sempre com acompanhamento do Serviço Estadual de Saúde. Você vê uma criança sem diagnóstico, você conseguir fazer esse diagnóstico e conseguir ajudar, isso não tem preço.
O pequeno Luiz Guilherme é uma das 30 crianças que estava na fila de atendimento. Foi operado e agora já está em casa. Não tem coisa melhor do que isso. A gente vê o filho da gente bastante saudável, né? Alegre também, né? Não tem coisa melhor. O caminho é longo, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para o senhor Gildo, que eu encontrei com ele na Caixa Econômica, e ele falou: olha, sempre estou assistindo o seu programa, muito boas, belíssimas entrevistas. E eu fiquei muito feliz. Um abraço para o senhor Gildo. Gente, olha, termina na próxima segunda-feira o prazo para que os novos beneficiários do Bolsa Família atualizem seu cadastro e tenham acesso ao benefício. Fernando Palmeira traz mais informações. Vamos conferir. A Secretaria Municipal de Assistência Social, com o programa Bolsa Família, faz uma chamada geral para os cadastrados novos beneficiários que têm até o dia 31 desse mês para oferir esse benefício. Nós estamos aqui ao lado de Daniel Cavalcanto, um dos coordenadores do Bolsa Família, e nos diz como é que está o cronograma e já os dias chegando à reta final, ou seja, dia 31 de agosto, para aqueles que estão cadastrados vir aqui fazer os procedimentos exigidos pelo programa. Isso, foram aqueles usuários já cadastrados no CadÚnico que foram contemplados no programa Bolsa Família, só que ainda assim não fizeram o saque do seu benefício. E aí, como você bem falou, agora eles têm até o dia 31 de agosto para poder efetivar o saque do seu benefício e permanecer no programa Bolsa Família. E para isso, eles precisam vir até aqui a nossa sede, porque a gente precisa atualizar o cadastro, já que o cartão do Bolsa Família não conseguiu ser entregue em sua casa. Então, os dados de endereço devem estar desatualizados. E também pegar o encaminhamento para poder ir até a Caixa Econômica e assim efetivar o saque do seu benefício. Além de algumas exigências para a comprovação definitiva, muitos estão aqui ainda, pelo menos aparentemente, com algumas informações que não estão checando aqui no cadastro que foi feito anteriormente. Isso, a gente está também, além do processo de revisão cadastral, que são todos aqueles que estão há mais de 24 meses precisando atualizar o cadastro, temos também os casos de averiguação cadastral, que são todos aqueles beneficiários que, através do cruzamento de dados feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e outros bancos de dados do governo federal, viram que tinham algumas informações inconsistentes no cadastro único. E isso eles foram convocados através de cartinha para poder vir até a sede e fazer a atualização do seu cadastro. Ao todo, são mais de 1.800 famílias que foram convocadas, cadastradas, mas não sacaram o benefício até agora. Quais são os motivos de não haver esse saque aí? A gente acredita que seja desatualização do cadastro e por não ter procurado também nenhum posto de cadastramento do CadÚnico, nenhuma unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social que tenha os serviços do Cadastro Único e do Bolsa Família, porque aí já teria informação que foi contemplado e que precisava sacar o benefício. Então a gente acredita que a desatualização do benefício do Cadastro Único, né, dos dados de endereço, e também a não procura pela informação se tornou beneficiário ou não. Se essas famílias não vierem aqui regularizar e não sacarem até o dia 31, o que pode acontecer? Elas deixam de ser beneficiárias do Bolsa Família, e aí passando a vagas para outros cadastrados que estão aguardando esse benefício do programa. Quais são os maiores entraves aqui? Quais são os maiores desencontros de informação? Bem, na verdade a gente sempre pede para todos os usuários, todos os beneficiários de forma geral, que eles sempre façam a leitura do extrato de pagamento. Aqueles que têm dificuldade da leitura, que procurem alguém que possa ajudá-los, porque hoje, depois de muita
muita luta, né, de toda a gestão municipal, todas as gestões municipais com o governo federal, a gente já consegue ter essa informação no extrato de pagamento, justamente para aproximar o beneficiário das gestões. Bom, atualizar os dados cadastrais que foram feitos e, posteriormente, fazer o saque. Tem esse prazo, hein? Prazo fatal até o dia 31 desse mês. Caso contrário, infelizmente, esse benefício não chegará a você que está cadastrado. Aqui da Central de Atendimento do Bolsa Família, no bairro do Poço, com as imagens do Flávio Santos. Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnoldo de Melo, na NET. Pois é, gente, vamos agora falar de sorriso, né? O sorriso desdentado de um bebê, né? É, na verdade, irresistível, mas todos os pais querem que seus filhos ganhem dentes bonitos e saudáveis ao longo da vida. Poucos sabem ou lembram, porém, que os cuidados devem começar o mais cedo possível. Limpezas das gengivas e a escovação logo nos primeiros dentinhos são alguns cuidados básicos. E aí, para falar um pouco sobre os cuidados com os pequenos, recebemos hoje no nosso estúdio a odontopediatra Daniele Torres Azevedo Lira, ela que é especialista, mestre e doutora em odontopediatria pela USP. Portanto, ninguém melhor para falar sobre isso, sobre este assunto, do que a doutora Daniele Azevedo Lira. Doutora, o que é a odontopediatria? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Bom dia aos telespectadores. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre um assunto tão delicado, né, e tão importante. É verdade. Que é o cuidado da boca do bebê dos primeiros anos de vida. A odontopediatria é a especialidade da odontologia que cuida justamente da saúde bucal das crianças, dos bebês, das crianças e dos adolescentes. Certo. Né? Então, estamos voltadas para este meio onde a criança, o bebê e os adolescentes são o nosso foco. Uma coisa importante, né, é que hoje a gente já trabalha com a odontologia pré-natal. É isso que eu estava vendo. Como é que é isso, menina? Vocês, então, meninas, com todo o respeito, viu, doutora? Vocês trabalham antes mesmo do bebê nascer, ainda com a gestante? Exatamente. Então, esse pré-natal odontológico que a gente chama, refere-se a essas visitas periódicas da gestante ao consultório odontológico. Então, a gestante, ela tem que fazer 3 visitas durante o período gestacional, né? Então, durante os 9 meses, 3 visitas. Exatamente. No primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre. Agora, a pergunta bem básica, qual é a finalidade, né? Se vocês não têm acesso ao bebê, ao feto, né? E qual a finalidade, o que é que vocês fazem? Só uma curiosidade. Exatamente. Primeiro, nós vamos orientar a gestante. Hoje já existem estudos científicos de que a gengivite, o problema de gengiva da própria gestante, está diretamente relacionado com o parto prematuro. Então, nós vamos aí orientar a gestante para que ela realize adequadamente a sua higiene bucal, né? Porque uma higiene bucal não adequada pode levar aos problemas de gengiva, cárie dental e isso prejudicar o bebê. É mesmo, doutora? Exatamente. Interessante. Então, é feita toda essa orientação com a gestante. Existem mitos de que a gestante não pode realizar radiografias, de que a gestante não pode deitar. Tem a posição melhor para a gestante no consultório? Pode. Ela não pode sentir dor, né? A gestante não pode ficar com lesões de cárie na boca, com gengivite, não, porque isso vai prejudicar o bebê. Então, essa orientação, essas visitas periódicas são extremamente importantes para a saúde da gestante e para a saúde do bebê. Então, tá aqui, ó. Quando é que os pais devem se preocupar com os cuidados, né, com a dentição do bebê? Bom, pelo que a gente está entendendo aqui, muito antes do bebê nascer. Exatamente. Então, esse cuidado ele tem que ser realmente muito
muito antecipado. E, obviamente, depois que o bebê nasce, antes de começar a nascer os dentes, os pais já devem procurar um profissional odontopediatra para exatamente orientá-los quando esses dentes começarem a nascer? Isso. O nosso objetivo maior é trazer esses bebês antes mesmo do nascimento dos primeiros dentes. Certo. Né? Porque as mães, elas acreditam, acham que só devem levar o bebê quando nasce os primeiros dentes ou quando tem alguma alteração. Né? Mas não, os pais devem levar ao consultório odontológico antes do nascimento dos primeiros dentes, porque aí nós vamos orientar a limpeza dessa boca, que deve ser feita, como deve ser feita a limpeza dessa boquinha do bebê, antes do nascimento dos dentes. Após cada mamada, a mãe deve enrolar a pontinha da fralda no dedo embebida em água mineral e limpar... Volte um pouquinho que eu não entendi. Ela vai enrolar a fralda... A pontinha da fralda, uma fralda limpa, ou uma gaze, pode ser uma gaze, no dedo. Sim. Vai embeber em água mineral, soro fisiológico, umedecer, tá? Molhar a fraldinha, pontinha, na água mineral, enrolar no dedinho E após cada mamada, ela vai passar em toda a gengiva, bochecha e língua do bebê. Então, não só na língua, toda a gengiva vai ter que receber essa limpeza. Exatamente. Interessante. Isso é muito importante, Ariel, porque já vai estimulando a criança, né, a uma limpeza bucal, a sensação da boca limpa. É verdade. Porque ao nascimento do primeiro dentinho, a gente já vai passar aí para o uso da escova dental. Então já não vai ser nada estranho para o bebê, né, quando começar a crescer os dentinhos, de alguém estar mexendo na boquinha dele. Exatamente, né? A manipulação. Ele já se acostuma com aquela manipulação, com aquela sensação da boca limpa. Exatamente. Agora, quais são os tipos de doenças que podem aparecer na boca de um recém-nascido? Pelo menos umas 2 aí, se possível. É importante que a mãe, que é a pessoa que está mais ligada ao recém-nascido, né? O pai tem grandíssima importância, mas a mãe é aquela pessoa que vai estar amamentando o tempo inteiro. Então, muitas vezes, ela se questiona, mas eu tenho leite e o meu bebê reclama, chora e não quer mamar. Sim. Então, vamos identificar isso como uma possível alteração naquela boquinha do recém-nascido. Pode estar acontecendo ali algumas úlceras, aftas, que a gente chama de estomatite do recém-nascido. Alguns bebês, eles nascem com dentes, né? E o correto é que esses dentinhos, eles nasçam aos 6 meses de vida. Porém, alguns bebês nascem com dente que a gente chama de dente natal. Certo. É aquele dentinho que nasce que não é da arcada dentária convencional, na maioria das vezes é um extra, é um dentinho a mais. E tem que ser realizada uma pequena cirurgia para remover. Então, esse daí que o bebê nasce com ele, esse dente natal, tem que ser removido? Na maioria dos casos, sim. Então, geralmente a gente faz uma radiografia e constata que ele não faz parte daquela dentição, né, dos germes dentários dos dentes tecidos, que são os dentes de leite, que vão nascer. Então, é um dente a mais. E pode machucar a mama da mãe, além de ser difícil para o bebê sugar, né, a mama da mãe também fica bastante dolorida. Certo. Existem também os dentes neonatais. Tem os natais, que o bebê nasce, e os neonatais, que são os dentes que surgem nos primeiros meses de vida. Antes dos 6 meses. Exatamente. Antes do período normal. Então, a mãe, ela tem que ter esse certo cuidado de observar a boquinha do bebê. Doutora, mas aí é interessante que quando ela começa esse procedimento da limpeza, poxa, ela já vai sentindo se tem alguma coisa fora do normal, porque é ela que está com esse contato desde que o bebê nasceu, né? Então, ela vai identificar, é aí que ela vai pedir ajuda a um profissional competente. Isso. Interessante. Agora, me fala uma coisa, é muito comum o que eu vou perguntar agora, e a gente precisa, eu mesmo tenho muitas dúvidas em relação à chupeta, né? O que fazer, né? A chupeta, ela deve permanecer com o bebê até quantos meses? Ou chupeta não deveria existir? Eu estou falando como leigo mesmo, eu estou perguntando, será que chupeta, que algumas pessoas falam tão mal dos problemas que a chupeta pode causar,
E será que a chupeta tinha que existir mesmo? E até quanto tempo, se é que ela tem que existir? A chupeta realmente é um assunto importante, porque se der para não introduzir a chupeta ou o dedo, melhor que assim seja. Então, se puder não introduzir chupeta, principalmente... Porque o bebê que mama no peito exclusivamente durante os 6 meses, ele desenvolve aquele estímulo de sucção e ele se sacia com aquilo. A chupeta e o dedo, geralmente, são auxiliares nesse... É verdade, doutora. Né? É um complemento. É aquela criança que mama pouco no peito, ou que já vai direto para a mamadeira, ela sente aquela necessidade daquele hábito de sucção. Certo. Mas, se já foi colocada a chupeta, não houve opção, né? Então, certo, nós vamos tratar aqui de um assunto que é muito questionado pelas mães no consultório e em todos os lugares. Essa chupeta, ela tem um tempo para permanecer. E qual é esse tempo? Nós podemos falar que até os 2 anos, no máximo 3 anos de idade. E aí a gente tem que iniciar o processo de desmame dessa chupeta. Então, como é que é esse processo? Tem algumas dicas básicas que a gente possa entender facilmente? A gente pode utilizar reforços positivos, não podemos nunca punir a criança por aquele hábito, repreender de forma alguma. Então, ela tem que ser tirada tranquilamente, com muita cautela, com reforços positivos, quando a criança já entende. Então, você vai conversar, você pode mostrar fotos. Reforços positivos, é isso? Isso, reforços positivos que a gente fala. Olha, hoje você não dormiu de chupeta, parabéns, elogiar, entendeu? Legal. E mostrar fotos, olha, essa criancinha usou chupeta, olha como ficou a boquinha dela, né? Tá na hora. E aí, quais são as consequências negativas, pelo menos 1 ou 2 a senhora pode citar, de uma criança que passa bastante aí dos 2, 3 anos de idade usando chupetas? Então, uma criança que utiliza esse hábito que a gente chama de sucção não nutritiva por mais de 2, 3 anos de idade, ela começa a desenvolver problemas mastigatórios. Ou seja, a oclusão normal, ela precisa de um encaixe perfeito, né? Então, quando não há esse encaixe entre os dentes, ocorre um desequilíbrio dessa oclusão. Então, começam aí os primeiros problemas. A gente trouxe até algumas fotos aí. Isso, vamos ver, Fábio, algumas imagens aí que a doutora trouxe pra gente ver. Olha que coisa aí é sobre o aleitamento materno, né? Esse vínculo da mãe com o bebê, a parte nutricional. É emocionante, gente, é emocionante, né? E o estímulo, né? Porque o aleitamento materno, ele estimula, a mamadeira ela é muito fácil de sugar, então ela não desenvolve a musculatura da face, os ossos, os músculos, as articulações. A criança, quando nasce, ela nasce com uma retrognatia, que é o queixinho pequenininho, que precisa de um estímulo, e a amamentação é o primeiro estímulo. Então, essa sucção da mama, da mãe, ela vai estimular esse desenvolvimento de todas as estruturas da face. Interessante. Vamos para a próxima, olha aí. Aí, parte do dedo, como a gente estava falando, né, do dedo e da chupeta, a gente já vê ali uma boquinha bem alterada. Tá, essa abaixo aí, obviamente, dessa criança já com uma idade de 5, 6 anos, né, mais ou menos. Mas ali, aquela consequência já é uma consequência mais para o futuro mesmo, né? Não, ali já é uma consequência de uma dentição. E ali já é uma dentição mista. Sim. Porque é aquela pressão do dedo, né? Pressionando os dentes anteriores. E ali é aquela chupeta que a gente deve evitar aquele paninho pendurado, para a chupeta não cair. Por que o paninho pendurado tem que ser evitado, doutora? Primeiro porque aquela pressão do paninho gera um peso, e esse peso, ele pode alterar, já existe a chupeta alterando as estruturas, né? A estrutura dentária, essa oclusão. Imagine você, além da chupeta, um peso. É verdade, tá certo. Além disso, as mães gostam de pendurar no pescoço aquela correntinha e a chupeta fica disponível, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela seja utilizada com cautela, o mínimo possível. Não pode ficar disponível o tempo inteiro para a criança. Júlia em casa, Júlia, atenção, Júlia, mãe da Júlia, avó da Júlia, tirar o paninho da chupeta da Júlia. Pois é, olha aí. Pode falar, doutora. Em relação a chupeta e dedo, ali é só um esqueminha para a gente
Muitas mães perguntam, tá chupando o dedo, o que é que eu faço? Em relação a dedo e chupeta, vamos optar pela chupeta. Porque o dedo está ali disponível o tempo inteiro. Além de machucar muito a criança, as crianças fazem feridas, calos nos dedos, de tanto que sugam. Então, gente, deve ser muito perigoso, né? A chupeta ela é mais fácil da gente fazer a remoção do hábito, né? Então, entre a chupeta e o dedo, então, se não tem jeito, deixa a chupeta aí por mais alguns meses. Isso. Né? Pode falar. Entre a amamentação natural e a amamentação artificial, nós com certeza vamos optar pela amamentação natural, por conta daquele desenvolvimento da face e da musculatura inteira, né? Se teve que usar a chupeta, hoje nós temos no mercado as chupetas com bicos anatômicos, né? São as chupetas ortodônticas já. Então vamos fazer o uso das chupetas ortodônticas. A severidade, Ariel, dos casos que usa chupeta, que você havia perguntado. Isso, essas consequências aí. Né? Essas consequências que a gente vai mostrar, pode passar. Pode falar, pode passar, Fábio. Se tem aí, ó. Bom, aí já é uma consequência do uso da chupeta. Você vê que tem o espacinho ali da chupeta, né? Um uso prolongado, ali a criança já está na troca dos dentes, já estão nascendo os incisivos permanentes. Doutora, eu não sei se eu vou estar exagerando, mas é até assustador, né? Se a gente mostrar isso aí para uma criança que já começa, de vez em quando, mostrar uma imagenzinha como essas aí, gente, com certeza a criança vai começar a pensar um pouquinho antes de colocar o dedo, principalmente. E essa consequência aí é também de chupeta? É de chupeta. Isso aí é o que a gente chama uma alteração, né, dentária, que a gente chama de mordida aberta anterior. Ela é decorrente desse tipo de sucção não nutritiva que pode ser dedo ou chupeta, tá? Interessante, gente. Se tem outra alteração aí são as mordidas cruzadas. As crianças também costumam utilizar a chupeta de lado. E a gente vê muita alteração. Ao invés de usar a chupeta aqui na frente, a chupeta de lado ou a chupeta invertida. Doutora Daniela, é verdade. Muita gente a gente vê usando a chupeta de lado, acha até bonitinho, né? Usar a chupeta de lado, mas olha aí, a consequência também. Exatamente. Aí temos a mordida cruzada. Certo. Fazer a opção pela chupeta ortodôntica, como já havia falado. E hoje existem umas marcas de chupeta que ela é igual à frente, o bico ele é todo igual. Porque algumas chupetas a criança gira, né? E aí, mesmo a ortodôntica, ela quer girar e usar a chupeta invertida. Isso também é bem perigoso, porque já gera outro tipo de maloclusão, né? Isso aí a gente chama de maloclusão. Então, a chupeta lateralizada, a chupeta invertida, tudo isso já causa esse tipo de consequência. Né? É muito sério, doutora, mas muito sério mesmo. Isso aí pode falar. Aí a gente já vai partir aí para a parte do tratamento. O tratamento, a correção. A correção. Aí me fala uma coisa, todas essas imagens, até essas imagens terríveis que a gente viu, porque realmente não são imagens bonitas, elas podem ser revertidas, esses casos? Isso. Se a gente conseguir retirar e remover essa chupeta até os 3 anos de idade, no máximo, com 2 anos de idade, eu diria que existem uma casuística boa de uma regressão espontânea. Muito. Certo. Até os 2 anos de idade. Certo. Com 3, 4 anos, a gente pode já lançar mão aí de aparelhinhos ortopédicos, que foi o que eu trouxe aí para vocês. Tá, esses aparelhos já é uma forma de tratamento, de correção. São aparelhos ortopédicos funcionais. Certo. São aparelhos que foram desenvolvidos na Europa, porque na Europa, os odontopediatras, os dentistas em geral, eles costumam tratar a odontologia mais no seu sentido biológico do que mecânico, né? Porque mecânico, a gente usa um aparelhinho e faz a movimentação dentária, só a movimentação dentária. Então, esses aparelhinhos, eles foram desenvolvidos para que a gente, possa movimentar não só os dentes, mas todo o sistema, músculos, articulações. Então, é um aparelho de treinamento para a criança. Muito interessante. Doutora, e a gente vê muito cremes dentais, né, para crianças. Se você beber água, pode ficar à vontade, viu? Morango,
chocolate, eu estou inventando aqui, né, a ideia do chocolate. O morango é mais comum. Tá, isso deve ser importante para atrair a criança. Mas o que seria indicado em termos de creme dental para uma criança de 1 ano, menos, mais ou menos de 1 ano? Essa é uma pergunta bastante frequente no consultório também. Porque uma criança de 0 a 2 anos é uma criança que ainda ela não tem o reflexo de cuspir. Né? Então, voltando um pouquinho, vamos falar que o sabor não é importante. Né? O que é importante é que a mãe observe no rótulo do creme dental a quantidade de flúor que existe. E é obrigação, segundo as normas brasileiras, identificar a quantidade de flúor nas caixinhas? Sim. Todos os cremes dentais têm no rótulo a quantidade de flúor, que ela é descrita em ppm, que é partes por milhão. Tá? Uma criança. Como é que vem? ppm? 500 ppm de flúor. Vem exatamente isso. O que é ideal para uma criança, então? De 0 a 2 anos, eu costumo dizer pela Sociedade de Odontopediatria que hoje o flúor ele é uma polêmica, né? Porque o flúor ele é tóxico, mas ele é importante. Então, né, a gente fica com a essa polêmica aí. Até que ponto a gente pode utilizar, que quantidade, que frequência, né? Então, até 2 anos de idade, a criança ela ainda não tem o reflexo de cuspir. Então, você escova os dentes da criança e, se você observar, na maioria das vezes ela ingere o creme dental. Mas fica mastigando, engolindo. Então, para essa idade de criança, nós vamos utilizar um creme dental sem flúor. Que hoje nós temos no mercado também uma gama deles, sem flúor. A partir do momento que a criança já passa a ter o reflexo de cuspir, né, de colocar para fora aquele creme dental, ela já tem um entendimento, a gente já pode utilizar uma quantidade um pouco maior, uma quantidade de flúor razoável, que são 500 ppm de flúor. Então, a gente tem a pasta do Barney, pasta da Colgate, algumas pastas que tem essa quantidade de flúor. Quanto maior este número de ppm, melhor, mais flúor. E maior a prevenção, maior a proteção. Só que a gente tem que ter esse cuidado com essa toxicidade. Entendi. Então, fica essa dica aí para as mamães, para os papais, quando for comprar o creme dental, observar exatamente essas quantidades. Se aquela tem mais, né, flúor, tente optar exatamente pela que tem maior quantidade, porque aí a proteção vai ser maior. A gente já está acabando o programa, doutora Daniele, mas que coisa! Eu ficaria aqui a tarde inteira vendo aquelas imagens de bebês, conversando sobre este assunto, o dia, a manhã inteira, a tarde inteira, mas eu ainda quero fazer uma pergunta, bem rapidinho. É mito ou é verdade? Durante o nascimento dos dentes, costuma-se que as crianças têm um pouco de febre, mal-estar. Isso tem relação mesmo com o nascimento dos dentes? Não existe comprovação científica, mas existe a comprovação clínica, né? Nós que somos odontopediatras e recebemos os pacientes, os bebês nessa fase, a gente observa sim que nessa fase de erupção dos dentes ocorre uma sintomatologia sistêmica e local. Então, a criança apresenta pruridos, que são as coceiras gengivais, por isso que a gente utiliza os mordedores, pede para a mãe utilizar os mordedores geladinhos. Anestésicos você pode utilizar. Às vezes a criança chega a ter febre, coriza. E existe um estudo da Unesp de Araçatuba que avaliou 1.000 crianças e observou que 95% dessas crianças apresentavam na fase de erupção essas alterações sistêmicas, irritação, coceira da gengiva, né? Então, não é uma coincidência. É um número muito grande. Não há comprovação científica, mas a gente pode falar que deve existir sim alguma relação. Então, o tratamento vai ser sintomatológico. Né? A febre a gente vai tratar com antitérmico, porque a gente sabe que é uma situação temporária. Vai passar. Né? Muito bem, muito bem. Olha, eu quero agradecer a doutora Daniele Torres Azevedo Lira, doutora Daniele Torres Azevedo Lira, ela dando essas dicas maravilhosas para que você possa cuidar melhor do seu bebê. E aí já fica esse recado aí para a mãe da
da Júlia, para a avó da Júlia, tirar aquele paninho da chupeta e outras dicas maravilhosas que vão estar contribuindo aí para que a gente possa ter vidas mais saudáveis. Sem falar, doutora Daniele, que a questão dos dentes no indivíduo, não só no adulto, mas ainda como criança, é a questão de saúde pública mesmo, questão de autoestima, de saúde interior, né, em todos os aspectos, porque uma criança com os dentes feios, né, maltratados, obviamente, às vezes não vai conseguir um emprego, não vai conseguir se dar muito bem, muitas vezes, na faculdade, na escola, enfim. É realmente algo muito indispensável para se cuidar ainda na barriga da mamãe. Exatamente. Olha, muito obrigado pelas dicas. Quer falar mais alguma coisa? Tem alguns segundos? Eu que agradeço. Eu quero dizer que essa é uma oportunidade que a gente tem, que eu sinto até falta, né, disso, da gente falar sobre esses assuntos, porque eu vejo que os questionamentos são muitos, as dúvidas são muitas das mães, né? E dizer que eu estou à disposição para tirar dúvidas Pois é, eu que agradeço. E outra coisa, eu já vou pedir para a produção já marcar com a doutora Daniele, já daqui mais uns 20 e poucos dias aí, para trazer outras informações, porque tem tantas outras informações e a TV Mar existe exatamente para isso, o nosso programa existe exatamente para levar a melhor informação para a dona de casa, para o dono de casa. Portanto, muito obrigado mais uma vez, tá certo? Eu que agradeço. Mas pode permanecer aí mais um pouco. Gente, olha, o show Cantando Minha Terra é a atração do projeto Teatro Deodoro, é o maior barato desta quarta-feira. Homenageando aí os 200 anos de Maceió, a cantora Juliana Mascarenhas apresentará repertório local composto por sucessos como A Cor de Maceió e Minha Sereia, entre outros, né? O show também será marcado pelo forró e o samba. O espetáculo Cantando Minha Terra tem início às 7h30 da noite no Teatro Deodoro e os ingressos custam apenas R$5 e R$10. Tá aí essa dica maravilhosa para você, para para hoje, exatamente hoje, mas para você começar aí o final de semana, né? Amanhã é feriado, portanto eu quero lhe agradecer o carinho, lhe agradecer a audiência, agradecer porque você permitiu que a doutora Daniele Torres Azevedo Lira, Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos, mas você não pode pegar nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vez do Povo, trazendo todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Muito obrigado e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.